Continuando os estudos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, casas de jogos. Além do mais, não é permitido a entrada de crianças e adolescentes em locais que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que, eventualmente, à luz dos artigos 80 e 258. Prevenção dos produtos e serviços. Vejamos algumas proibições de venda com suas respectivas tipificações na lei. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de proibida a venda de armas, munições e explosivos. É proibida a venda à criança ou ao adolescente, isso está no artigo 81, é proibida a venda de armas, munições e explosivos. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de armas, munições e explosivos. Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, pena, reclusão de 3 a 6 anos. Também proibida a venda à criança e adolescente, é proibida a venda de bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. É proibido também fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Artigo 244. Artigo 244. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Revistas e publicações. Aqui alude o artigo 78, entre parênteses, pornografia. Artigo 257. Descumprir a obrigação constante dos artigos 78 e 79 desta lei, que é no caso de alude a publicações pornográficas, pena de multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Hospedagem. Da mesma forma que existem proibições de venda, é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Artigo 82. No artigo 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado
dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel, congênere. Então, incorre em pena. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escritas desses, ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel, congênere. Da autorização para viajar. Veremos agora sobre a Lei 8.069/1990 as principais regras referentes à autorização para menores viajarem. Perceba que as regras mudam devido à idade e se a viagem é nacional ou internacional. Então, para a viagem nacional, artigo 83, maior de 16 anos, não há restrições. Para maior de 16 anos, não há restrições. Para menor de 16 anos, companhia dos pais ou autorização judicial. A autorização é dispensada no item A. Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluído na mesma região metropolitana. A autorização é dispensada também se a criança ou adolescente for menor de 16 anos e estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. Também a autorização é dispensada quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Na viagem internacional, artigo 84. Necessário autorização para criança ou adolescente que não estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Viajar na companhia de um dos pais, é necessário a autorização para criança ou adolescente que não viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Ou seja, se a criança for fazer uma viagem internacional com o pai, ele deve ter autorização expressamente da mãe, através de documento com firma reconhecida. A desobediência dessas regras também seja em infração. Artigo 251. Transportar criança ou adolescente por qualquer meio com inobservância dos artigos 83, 84 e 85 desta lei, pena multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, viagem nacional, maior de 16 anos, não há restrição. Menor de 16 anos, companhia dos pais ou autorização judicial. A autorização é dispensada quando tratado de comarca contígua à residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluído na mesma região metropolitana. A autorização é dispensada também se a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente parentesco. E é dispensado também a dispensada autorização também se a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Na viagem internacional é necessário autorização para a criança ou adolescente que não estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, ou viaja na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. A desobediência dessas regras também seja em infração.